Mas, queridos, você já tentou ser fiel? Você já tentou? Aquela vez que você falou assim, olha, eu não vou usar mais bebida alcoólica, não vou beber. Aí no outro dia você foi lá e usou bebida. Você falou assim, olha, eu não vou fumar, mas você foi lá no outro dia e fumou. Você falou, olha, eu não vou comer isso e comeu. Quantas vezes nós já tentamos ser fiéis e não conseguimos? Mas como fazer para ser fiel, né? Como é que a gente faz para conseguir ser fiel? Eu vou convidar você a abrir a sua Bíblia. Nós vamos hoje ler o relato do episódio do Getsemane. O Getsemane foi aquele momento que Jesus estava caminhando com seus discípulos, se aproxima desse jardim, uma região de árvores, no Monte das Oliveiras, e ali com os discípulos, ele passa os seus últimos momentos antes de ser preso. Vamos ver essa história? Marcos capítulo 14, dos versos 32 a 36. Acompanhe comigo aí. Abriu aí já a sua Bíblia? Pegou sua Bíblia? Pega a sua Bíblia, tá bom? Acompanha conosco. Marcos 14, estou te esperando, viu? Do verso 32 ao 36. Diz assim, olha só. Então, foram a um lugar chamado Getsemane. Ali chegados, disse Jesus a seus discípulos, assentai-vos aqui, enquanto eu vou orar. E, levando consigo a Pedro, Tiago e João, começou a sentir-se tomado de pavor e de angústia, e lhes disse, a minha alma está profundamente triste até à morte. Fica aqui e vigiai. E, adiantando-se um pouco, prostrou-se em terra e orava para que, se possível, lhe fosse poupada aquela hora. E dizia, Abba, Pai, tudo te é possível, passa de mim este cálice. Contudo, não seja feito o que eu quero, e sim o que tu queres. Vamos entender um pouquinho melhor o que foi esse Getsemane. E para isso, nós precisamos voltar lá no início da criação deste mundo. Quando começou o pecado, porque que nós vemos o episódio onde Jesus ia ser preso para tirar o pecado. Vamos ver como começou o pecado. Adão, quando ele comeu do fruto da árvore, do conhecimento e do bem e do mal, Satanás, ele fez uma acusação, sabe para quem? Para Deus, sobre Deus. Ele acusou o próprio Deus. De que ele acusou Deus? Satanás disse o seguinte, olha Deus, o Senhor colocou em uma árvore, a do conhecimento do bem e do mal, e colocou essa lei de que não podia comer, isso era praticamente impossível Adão conseguir cumprir isso. Então a culpa de Adão, na verdade, é de Deus, ele está dizendo aqui, é sua, Senhor. Então o Senhor foi injusto com Adão quando expulsou ele do jardim do Éden e colocou aquela árvore lá. Então ele colocou que a culpa do pecado, na verdade, era de quem? Adão está colocando aqui, a culpa é de Deus. Então ele fez essa acusação. Vamos lá agora em Romanos, capítulo 5, verso 19. Pega a sua Bíblia de novo. Romanos, capítulo 5, verso 19. Estou abrindo aqui minha Bíblia. Você aí abre a sua também. Romanos, capítulo 5, verso 19. Olha só. Olha o que diz esse texto. Está aí com a sua Bíblia na mão? Porque, como pela desobediência de um só homem, muitos se tornaram pecadores, assim também, por meio da obediência de um só, muitos se tornarão justos. Aqui está dizendo que Adão, ele errou, trouxe a queda, trouxe o pecado, a morte a todos os homens. E agora, Jesus seria um segundo Adão. Ou seja, ele ia fazer aquilo que Adão não conseguiu fazer, o primeiro Adão. Então ele iria obedecer aquilo que Adão não conseguiu. Como assim? Obediência a Deus. Jesus veio aqui na terra e qualquer momento ele poderia ter usado a sua divindade, o seu poder que ele tinha, para se libertar da cruz,
de outras situações que ele estava passando, poderia ter destruído Satanás à força, porque tem poder para isso, mas Jesus, ele não usou o seu poder, porque ele tinha que seguir as coisas como estipuladas por Deus, guiadas por Deus. Quando você vê lá Jesus nas tentações, lá quando Jesus começou o seu ministério, Satanás falou assim: ó Senhor, transforma Jesus essa pedra em pão e come. Se Jesus tivesse transformado aquela pedra em pão, ele estaria usando o seu poder para benefício próprio e seguindo a vida, a obra dele aqui na terra do jeito dele, ou seja, não vou ficar no jejum, vou comer pão, vou fazer as coisas do meu jeito. Então, quando se fala que Jesus foi obediente, ele foi obediente e obedeceu o seu pai, a vontade do pai, não a dele. Ele teve que esconder o seu poder, a sua divindade para ser obediente ao pai. Então, quando Jesus, ele ali no Getsêmani, na cruz, ele não destrói Satanás, é obediente, morre na cruz. Ele estava sendo fiel aos planos do seu pai, à vontade do seu pai. E aí ele estava obedecendo como o primeiro Adão não conseguiu obedecer e ser fiel. Lógico, a obediência de Jesus era num âmbito diferente. Era de fazer a vontade do pai, já que Jesus, ele não tem esses desejos da carne que nós temos. Então, queridos, veja, Jesus foi obediente, então ele foi o segundo Adão. Então, o que estava em jogo no Getsêmani, quando Jesus foi ali onde ele ia ser preso? O que estava em jogo, se Jesus, quando fosse ser preso, lutasse como soldados, usasse o seu poder, ele não estaria sendo obediente ao seu pai e estaria mostrando que Satanás tinha sido verdadeiro na sua acusação, quando disse que Adão foi injustiçado por Deus ao Deus colocar uma árvore que era impossível resistir e não comer. Da mesma forma, Jesus veio à terra, não resistiu, usou o seu poder e não foi obediente ao Pai, fazendo a vontade do Pai. Então, o peso de Jesus, o pecado que estava sobre ele, era que um passo em falso, não só no Getsêmani, não só na cruz, mas em todo o período que ele teve na terra, um passo, ele fazendo do jeito dele, ele estaria concordando com as acusações de Satanás, ele não teria como salvar o homem, porque ele agora seria o culpado da perdição do homem, então não tinha condições de salvar o homem. Esse era o peso que Jesus estava sentindo. Por isso que Jesus, se pegar ali em Marcos 14, verso 34, o que Jesus disse: eu estou triste até a morte, é isso que ele diz ali no Getsêmani. O peso que ele estava sentindo. A situação era tão terrível que ele diz: eu estou triste até a morte, ele soou gotas de sangue. Esse era o peso que ele estava sentindo e que eu e você sentimos, não parecido com isso, mas também quando queremos ser fiel a Deus, fazer o que é certo, mas nós temos que lutar contra nós mesmos, as vontades da nossa carne, que a nossa carne quer nos levar a viver a vida do nosso jeito. Agora, a pergunta é a seguinte: como que Jesus conseguiu ser fiel? Como Jesus conseguiu resistir à vontade dele e fazer a vontade do Pai? Vamos aprender um pouquinho com esse episódio? Veja, quando Jesus chega no Getsêmani, o que ele faz? Ele pega ali 3 discípulos, Tiago, João e Pedro, e vai para um outro local, no particular, orar junto com eles. Então veja, Jesus estava num momento difícil, estava com muita dificuldade ali, o peso. O que ele faz? Ele leva amigos junto com eles. E aqui é uma grande lição. Quando nós estamos enfrentando situações difíceis, estamos conseguindo ser fiéis, nós precisamos confessar isso, abrir nosso coração, não se isolar, se fechar. Se você está passando por um problema, fale isso para o seu esposo, sua esposa, para um amigo da igreja ou um irmão. Por isso que a importância da igreja, porque ali tem pessoas que querem ir para o mesmo lugar que você e que vão compreender o que você vai abrir o seu coração. Então, ali entre amigos, nós precisamos reconhecer nossas doenças, nossas limitações. Quando nós reconhecemos e pedimos ajuda,
Isso passa a ser uma força para nós lutarmos contra essa dificuldade. Porque agora a gente tira aquele peso das costas, né? A gente compartilha com outras pessoas. E a segunda lição é que Jesus orou. Jesus tinha uma rotina de oração. Quando eu falo oração, estou também dizendo quando a gente lê a Bíblia, a gente para conversar com Deus diariamente. Então Jesus tinha essa rotina. E quando ele orava, naquele momento de oração, ele estava abnegando as suas vontades. Aquilo que ele tinha vontade de fazer, as coisas do jeito dele. Ele abnegava naquele momento de oração. Era uma forma dele vencer a si mesmo e fazer a vontade do Pai. Então, quando nós temos algo que está nos levando a ser infiéis, está nos levando a perder o controle, e temos momentos de oração diariamente, então são momentos que a gente entrega essas situações nas mãos de Deus, elas passam de ter aquela força e nós conseguimos ser fiéis a Deus. Um exemplo especial que saiu aí na mídia. Por que ele surtou? Ele surtou e começou a atirar para cima, etc. Veja, se você tiver momentos de oração, você vai ter pressão, todo mundo tem pressão ao seu redor, mas você vai conseguir ter controle sobre essas coisas. Você vai entregá-las nas mãos de Deus, e aí você vai conseguir ser fiel a Ele, e não vai ser controlado pela sua carne. E é uma coisa muito interessante que Jesus no Getsemane, em oração, o que acontece? Está lá em Lucas, capítulo 22, verso 43. Um anjo aparece para fortalecer Jesus. O interessante é que o anjo aparece para fortalecer, mas ele não tira o cálice. Jesus fala assim na oração: olha, se possível, passa de mim esse cálice. O peso estava grande, mas o anjo não tira o cálice, ele fortalece, mas não tira o cálice. Olha o que o Dr. George Morrison, ele tem uma frase muito bonita, que ele diz assim, ó, que toda vida tem um Getsemane, ou seja, todo momento, toda pessoa vai passar um momento de Getsemane na sua vida, e todo Getsemane vai ter um anjo. E eu queria terminar lendo esse raciocínio, Isaías. Abra a sua Bíblia aí, em Isaías, vamos ler aí comigo? Isaías, vou fazer o seguinte, eu vou ler outro verso com você, vamos para já João 10, o tempo aqui está correndo, né? João capítulo 10, verso 17 e 18. Vamos direto aqui porque nós temos pouco tempo. João capítulo 10, verso 17 e 18. Olha o que diz aí. João 10, 17 e 18. Diz assim, olha o que Jesus falou. Por isso o Pai me ama, porque eu dou a minha vida para a reassumir. Ninguém a tira de mim. Pelo contrário, eu espontaneamente a dou, tendo autoridade para entregar e também para reavê-la. Este mandado recebi de meu Pai. Você vê, né? Jesus está dizendo, eu recebi o mandado de morrer e eu estou obedecendo, sendo fiel à vontade dele. E Jesus aqui, ele está dizendo, ninguém me matou. Eu estou morrendo porque eu entreguei a minha vida. Deus é soberano, Ele tem controle de todas as coisas. E Jesus foi fiel até a morte. Ele entregou a vida dele. E você também precisa entregar a sua, queridos, para você conseguir ser fiel. Hoje eu tive a oportunidade de estar na casa do Gledson. Você está aí vendo a foto. O Gledson, um jovem, 27 anos. Um abraço, viu, Gledson? E ele hoje tomou a decisão de se batizar. Então, Gledson, parabéns. Em breve vai ser o batismo seu, viu? Entregando sua vida a Cristo. E você precisa fazer igual o Gledson. Entregar sua vida a Cristo para que Ele consiga te restaurar. E você ser fiel a Ele. Sem uma entrega não há fidelidade. Porque você vai continuar fazendo a vontade da sua carne. E foi assim que Jesus venceu. Quando Ele entregou todas as vontades dEle a Deus, ao seu Pai. É assim que ele conseguiu vencer. E você precisa entregar a sua. Um abraço aí para o José, lá da tribo Pataxós. Convidou para estar lá. Quem sabe o dia a gente está aí. Então, cada um de vocês, José e tantos outros Josés que estão assistindo agora, entregue a sua vida, tome a sua decisão, se batize. Deixe Cristo restaurar a sua vida. Você quer se batizar? Tem aí nosso zap que tem aparecido, você pode fazer contato. Fale com um amigo seu que você quer se batizar. E nesse momento eu quero orar pelo seu batismo. Vamos orar? Querido Deus,
Teu filho, tua filha, quer se batizar, Pai. Quer se entregar, quer permitir que o Senhor restaure a vida dele, porque ele quer ser fiel. Como Jesus foi fiel à vontade do seu Pai. Assim, Pai, ajuda esse teu filho a se entregar, para que ele consiga, então, ser fiel resistindo aos vícios. Há tantas outras situações que têm o impedido de ser um servo teu, Pai. Ajude agora, para que em nome de Jesus ele seja batizado e seja uma nova criatura. Amém.